opinião do professor Afonso muito bem válida. A gente tem que buscar esse equilíbrio, né? Essa semana a gente estava conversando um pouco sobre isso, buscar esse equilíbrio de boas notícias diante de tantas informações pesadas que tem feito para a gente. E falando de uma boa notícia, moço, quero destacar aqui na nossa entrevista do terceiro bloco, é um trabalho muito bacana que vem sendo feito pelo Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial. Amanhã, dia 21 de março, é o Dia Internacional contra a Discriminação Racial. Essa pauta tem ganho bastante espaço aí nos espaços públicos, nas redes sociais, na mídia, por conta de casos graves, né? Por si só já é um caso, racismo já é algo muito grave, criminoso, mas quando ele ganha áreas de nefastos, né, digamos assim, como foi o caso do George Floyd nos Estados Unidos, mas também aqui no Brasil, muitos casos em São Paulo, Rio de Janeiro, nas capitais, mas também nas cidades do interior, e aqui em Foz a gente também tem bastante registros e casos, e sobre isso, sobre esse trabalho do Conselho Municipal da Promoção da Igualdade Racial, a gente vai conversar agora com Ilse, desculpe, mil desculpas, tá? Bom dia. Obrigado por atender nosso convite aqui para o Marco Zero. Ilse, vamos começar no início, como dizem, né? Sobre o Conselho, né? O Conselho Municipal da Promoção da Igualdade Racial, CONPIR, né? Mais conhecido como CONPIR. Queria que você me explicasse o que ele é e que trabalho que ele desenvolve. O CONPIR, o Conselho ele foi criado em 2018, né? O município ele aderiu ao SINAPIR, que é o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial. E ele tem como objetivo articular e organizar políticas públicas e serviços públicos que visam a combater a discriminação racial e favorecer a igualdade racial. Né? Então, ele não tem só um papel, aqui em Foz do Iguaçu, ele tem um papel também de não só pensar junto ao executivo as políticas públicas voltadas ao combate da desigualdade racial. E quando a gente fala da nossa cidade, nós estamos falando a desigualdade racial, ela inclui não só pessoas negras, mas todos aqueles que... ele tem um foco maior na população não branca, que seria negros e pretos e pardos. Entretanto, a gente visa combater toda forma de discriminação racial, ciganos, indígenas, né, e criar políticas públicas que atendam a essa população. O que são essas políticas públicas? A garantia de acesso aos serviços públicos, a melhoria das condições que vivem essa população, né, que os negros estão, e dessa forma a gente combate o racismo, né, estrutural. Essas são as formas, então, para promover a igualdade? Os caminhos? Olha, quais são esses trabalhos? Eu acho que promover a igualdade racial, o assunto racismo, igualdade racial, ele é extremamente complexo. Ele é extremamente complexo porque nós temos um país que a gente ainda, no Brasil, ainda se nega, algumas instituições negam a existência do racismo, o que eu acredito que esse é um debate já vencido, dado os números estatísticos que mostram as condições da população não branca, negra, né, quando comparado à possibilidade de avanços econômicos, de trabalho, né, entre uma população e outra. Como a gente vai fazer essa discussão, esse debate, e como a gente vai implementar e construir políticas públicas? Eu acho que é olhar, por exemplo, um recorte da saúde, né? A população negra, ela tem o acesso é complicado porque você tem que pensar que boa parte da população negra, isso são dados, ela ocupa as situações de risco, ela está em situação menos favorável, né? Então, há mais pessoas pobres entre negros do que entre brancos. Então, acesso à saúde, há assuntos que a saúde do negro
e da mulher negra, ele diverge um pouco, como, por exemplo, a anemia falciforme. Então, são políticas que a gente tem que pensar que garantam acesso às pessoas, políticas que garantam a proteção à fé, à cultura negra, desmistificar mesmo, é você ir tentando construir um outro modelo de sociedade. Porque o racismo, o que é o pressuposto dele? Você tem uma raça que é superior à outra. E essa outra raça, que seria a considerada inferior, né, a ela é negado humanidade. Então, tudo aquilo que dignifica a pessoa humana vai sendo negada a ela. Quando você discute o racismo, você discute questões não só práticas ali, mas você discute também questões estéticas, de ocupação de espaços, de liberdade cultural, né? É isso, né? Eu acho que criar políticas públicas é criar o acesso, é favorecer o acesso dessas pessoas que estão em uma situação menos favorável a uma equidade e igualdade, né? Para que a gente possa caminhar juntos. Ô, Ilse, nesse desafio aí que você acaba de elencar, eu queria que você contextualizasse o trabalho do COMPIR nesse contexto que a gente tem, primeiro, de um Paraná que, durante muitos anos, se autodenominou, né, ou foi muito difundido isso, de um Estado branco, o que não é verdade. E junto com isso, o que interfere essa problemática de fronteira, ou seja, essas duas questões aí, um Paraná que tem um histórico de se apegar muito aos valores aí de uma população branca, falsamente, e a nossa situação de fronteira, que como que isso impacta no trabalho do COMPIR, no que isso torna mais complexo o trabalho de vocês e como vocês lidam com isso. Então, quando a gente fala que fronteira, Foz do Iguaçu ele tem uma coisa que faz dela uma cidade bem diferente, porque aqui a gente convive com uma infinidade de etnias, né? Assim, são mais de 70, na última vez que eu vi uma pesquisa. E o COMPIR, o que a gente faz nessas reuniões do Conselho, o que a gente vem tentando trazer para Foz do Iguaçu? Eu acho que quando a gente coloca o Paraná, eu acho que a gente tem que colocar quase toda a região sul, ela tem essas características de se considerar esse embranquecimento da população, se apresentar ao país como uma região branca, o que não é verdade, né? O COMPIR, ele tenta organizar fóruns, debates, mas o nosso principal desafio, eu acho que é levar o entendimento à população de que ele tem um espaço onde ele possa levar as situações de racismo que acontece, de cerceamento de direitos e de voz, e a gente tem ali dentro do COMPIR pessoas capazes de encaminhar denúncias. Eu acho que esse é o nosso principal desafio. Eu acho que as pessoas, o COMPIR ele tem um papel também de criar, junto ao Executivo, políticas públicas que eduquem também, porque a gente já venceu, eu penso que a gente já venceu essa discussão do Brasil ser ou não um país racista. Então, eu acho que o papel do COMPIR, e a gente fez isso nos anos anteriores, levar até a Secretaria de Educação projetos de formação de professores para que a gente consiga combater o racismo dentro da escola, né, dentro das instituições. Eu acho que é um papel de formação e de informação. E o nosso principal desafio é isso, é fazer com que a população entenda que Foz do Iguaçu ele é um dos poucos, eu não sei nem quantos municípios no Paraná, eu sei que no Brasil de 5.570 municípios, apenas 67 municípios aderiram ao Sinapir. Então, assim, que o COMPIR, ele é um espaço que ele é não só um espaço fiscalizador, mas é também um espaço de denúncia, um espaço formador, é um espaço que está ali para a população. Acho que é a gente atingir a população, acho que esse é o nosso principal desafio.
né? E quando você fala dessa questão de fronteiriço, assim, a gente não recebe muitas pessoas colocando as questões para a gente, assim, indígena, por exemplo, né? Hoje, a gente tem um problema com a injúria racial em Foz do Iguaçu, injúria que é você ofender a pessoa e tal. Quem tem muito são as comunidades, além dos negros, comunidade árabe, a comunidade chinesa, né? Eles passam por isso. E eu acho que o nosso papel é tentar integrar isso, entrar nessas comunidades e tentar trabalhar, vencer o racismo. Eu acho tão complexo, né? A gente começar a você, quando você se propõe a vencer o racismo, a vencer a discriminação racial, ela perpassa por espaços sociais que é você ceder espaço, você entender que até o momento tinha uma população não negra ou não indígena ocupando espaço, e que esse espaço ele vai ter que ser dividido, então essa população ela tem que ceder. E como fazer isso, né? Eu acho que essa é um grande desafio. Nessa luta aí por dividir, que não há nada demais, né? A gente está numa sociedade que deveria de compartilhar muito mais, que não fosse só um termo usado para a internet, né? Eu te pergunto, Wilson, o Conselho aqui de Foz do Iguaçu, ele também tem um papel de fiscalizar as políticas públicas municipais, né? Como é que o Conselho está vendo as políticas municipais desenvolvidas por Foz do Iguaçu, pela Prefeitura de Foz do Iguaçu, por meio de seus órgãos, para contribuir aí nessa busca pelo espaço dividido? Olha, eu vou falar, assim, como membro do CONPIR e Foz do Iguaçu, acho que o principal passo, acho que o mais importante foi a criação do CONPIR. Eu acho que isso é fundamental. Então, a gente tem os fóruns, né, e tem várias demandas dentro do município, né, ligadas, inclusive, à Secretaria de Direitos Humanos. É lógico que, por ser o CONPIR, o assunto, a discriminação racial, ela não é recente. Entretanto, o CONPIR, ele é uma ação recente. Então, a gente tem tentado organizar, conversar e articular junto com a prefeitura, mas cobrando também um maior posicionamento e uma fiscalização até, principalmente a gente, na educação a gente tem feito isso, né? O ano passado chegou até a cumprir denúncias de blackface dentro da educação e chegou até a prefeitura. Tem algumas demandas que acho que do fórum de 2018 ou de 2017, eu não me lembro agora, que ficaram do município levar adiante e que a gente está cobrando do município, a gente cobra porque o CONPIR ele tem uma ligação com a Secretaria de Direitos Humanos. Entretanto, o CONPIR ele tem uma certa autonomia e esse papel fiscalizador de cobrar do município essas políticas. Então, há uma demanda em termos da saúde, de criação, de chamamento de fóruns, que a gente faz para o município via ofício, né, é o que a gente tem feito. Como é que eu vejo isso, Ilse? Eu acho que falta muito aí. Eu acho que a gente tem que andar muito mais. Eu acho que a gente tem que cobrar, inclusive, do legislativo. A gente tem que fazer uma cobrança um pouco mais contundente no sentido de unir forças ao Ministério Público e realmente apresentar à sociedade o resultado dessas demandas que a sociedade apresenta, né, nos fóruns, essas demandas que são apresentadas, e se a gente está conseguindo lá na ponta, lá no final, se a gente está conseguindo obter resultados. É lógico que o resultado não é da noite para o dia. O CONPIR, junto à Secretaria de Educação, no ano passado, junto com a UNILA, com a professora Ângela, foi dado formação para professores, foi feita formação para os professores.
E como que isso vai resultar em prática, lá dentro da sala de aula. Eu acho que é papel do Compir cobrar, e a gente tem cobrado. Só que eu acho que precisa caminhar mais. Eu acho que tem que ter um esforço conjunto. Eu acho que o Compir foi o primeiro passo, mas eu acho que é preciso ser um pouquinho mais contundente e mostrar mais, trazer mais resultados práticos, né? Eu acho que é isso. Ilse, ainda nessa temática, você demarcou aí de forma bem importante o papel da escola na desconstrução do racismo, né? E a gente tem uma legislação que trata justamente sobre isso, né? E que a escola, através de seus currículos formais, debatam aí a história, a cultura afro-brasileira, né? Como é que está o cumprimento dessa lei no âmbito do município de Foz do Iguaçu? As nossas escolas estão atentas ao que dispõe essa legislação? Na avaliação do Conselho, está andando conforme o necessário? Olha, a lei a 10.639 e a 11.645, né, que ele veio para depois para modificar a 10.000, que coloca a população indígena também. A escola, ela é um espaço, como a gente fala, quando a gente fala de racismo estrutural e institucional, a gente tem que entender também que a escola é um espaço que nasce e que se cria neste meio. Então, a escola, eu sinto a escola extremamente como um espaço resistente a mudanças, né? Então, a gente tem a formação de professores, que é um item da 10.639. A gente realmente, no município de Foz, como esse currículo e essa temática ela é diluída na grade, então, em português, em matemática, ela pode ser, eu estou usando um termo meu, tá? Vou usar aqui, ela pode tanto ser feita de qualquer jeito, né? Porque ela está ali, então ela pode ser diluída, eu coloco no PPP, cito a lei e posso dizer que está sendo feito. E ela, ali na prática mesmo, ali, é preciso que você, mais do que uma formação continuada, é preciso que o professor tenha entendimento e que a sociedade também, para cobrar quando você tem, quando essa educação não acontece, você tem que cobrar. Você tem que cobrar da escola, você tem que cobrar da Secretaria de Educação e até o Ministério Público, se for o caso, se for necessário, né? De fato, a 10.639, creio que ela é de 2009, se não me engano, ela, assim, ela é uma ferramenta forte, é uma ferramenta que tem obtido resultados, tá? Resultados significativos no âmbito de país. Entretanto, quando você pensa em município, nas escolas municipais, ainda falta muito mesmo, assim. Eu vou de novo citar a situação, ela já foi uma situação resolvida, mas acho que a gente tem que citar a situação do blackface, que ela foi feita de uma forma por não ter o conhecimento do que estava acontecendo, né? E esse desconhecimento, ele não é uma coisa isolada, ele infelizmente, ele está dentro das nossas escolas. Desconhecimento da Lei 10.639, ela está dentro das nossas escolas. Isso aí a gente não pode negar. E o que tem sido feito é muito pouco, quase nada, né? Entretanto, assim, em termos de números, o que eu teria que ver, o que a prefeitura faz, o que as escolas estão fazendo, para mim ter um dado mais preciso, mas realmente não é algo que seja realmente significativo, porque você pode falar que você está fazendo desde que você cite no projeto político-pedagógico da escola. E o que isso significa para a criança negra que está ali? Né? Isso, a professora, ela muda, porque quando você não é só ser não racista, é ser antirracista. E ser antirracista, não racista, você passa, ele é um processo interno também, ele é um processo pessoal também, de você ter um entendimento de que a nossa sociedade, ela foi construída numa base escravocrata e racista. E as consequências estão dentro das nossas instituições,
e que colocam em posição de desvantagem social uma parcela da população muito grande não branca. Então, como eu vou olhar isso? Não é dizendo que é vitimismo, não é dizendo que é mimimi, e eu tenho que desconstruir isso em mim. E o professor precisa disso. Se ele não vai entender isso como algo necessário para uma sociedade melhor e mais justa, que ele entenda isso por força de lei. E como que seria isso? Cobrando, levando, denunciando, é isso. Ilse, a gente agradece muito sua participação, o tempo é curto, você trouxe informações aqui muito importantes do trabalho do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial. Para finalizar, a gente pede que você deixe os canais de contatos do COMPIR para denúncias, para pessoas que queiram se somar a essa causa aqui em Foz do Iguaçu. Como é que o cidadão, o morador de Foz do Iguaçu pode acionar vocês do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial? Olha, nós ainda, a gente está construindo essa comunicação, né? A gente passou, esse ano passado, da pandemia, a gente não conseguiu levar adiante, a gente só tem os espaços virtuais. Entretanto, para entrar em contato com a gente, nós temos a Secretaria de Direitos Humanos, né? Então, as denúncias chegam através da Secretaria, você pode ligar na Secretaria de Direitos Humanos, que ela vai repassar para a gente, o pessoal do COMPIR, né? E depois a gente tem um número de telefone, que agora eu não me lembro, que é da Secretaria, que a gente pode depois repassar e deixar para vocês repassar ao público, mas é a Secretaria de Direitos Humanos e eles vão repassar para a gente. E esse espaço de denúncia a gente está construindo. Nós temos a rede social, que é o Facebook, e quanto mais gente vier para agregar e trazer informações, contribuições ao debate para a gente, é maravilhoso. Outros conselhos, porque eu acho que isso é extremamente importante, né? Então, conversamos com Ilse Galvão, ela é vice-presidente do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial aqui em Foz do Iguaçu, que desenvolve, que tem essa missão de trabalhar essa temática fundamental para todos nós, enquanto sociedade, enquanto moradores pertencentes a uma mesma comunidade, nesse caso Foz do Iguaçu. A gente cumprimenta o trabalho dela e de todos os demais participantes. Marco Zero, onde tudo começa.